pessoal, tudo bem? Eu sou Luísa Pires, Head de Criptoativos e Tecnologia da Levante, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o futuro da tecnologia, o futuro das transações financeiras. A gente vai falar hoje sobre DeFi. Para desmitificar o que é essa nova finança, o que é que ela pode trazer de benefício para a gente, eu vou falar que o futuro do DeFi é o ReFi. Então, a mentalidade do TradFi está impedindo o mercado de DeFi evoluir. O ecossistema em constante evolução de finanças descentralizadas, o DeFi, emergiu como uma alternativa inovadora e experimental às finanças tradicionais, o famoso TradFi, demonstrando imenso potencial enquanto enfrenta uma simultânea míriade de desafios. Paradoxalmente, alguns dos muitos comportamentos que caracterizam o TradFi, como a priorização de lucros de curto prazo e práticas extrativas que beneficiam alguns às custas da maioria, se infiltram no mundo de DeFi, dificultando o processo dessa tecnologia revolucionária rumo aos seus objetivos iniciais. Então, os impactos prejudiciais do TradFi, que a gente já vê no mercado tradicional, aquela briga no mercado de capitais, aquele inside trade, aquele front running, são bastante evidentes em suas consequências para as pessoas. Então, por meio dessa desigualdade de riqueza, principalmente para o planeta, ao contribuir nisso, a gente vê mudança climática, a gente vê tudo isso acontecendo e nesse setor a gente está vivenciando uma consequência por meio de falhas catastróficas em relação à empresa, enfim, a tudo que está acontecendo, inflação alta, práticas ilícitas de agentes centralizados e golpes diretos, como a gente viu aí, os golpes da FTX. Então, o espaço cripto em si deve realinhar os seus valores e redirecionar o seu foco para democratizar o acesso a ferramentas financeiras e promover a inclusão financeira como foi concebido para fazer. A chave para desbloquear essa transformação e impulsionar a indústria está em abraçar a economia regenerativa. E o que é esse ReFi? O que é essa economia regenerativa? O Regenerative Finance aproveita as ferramentas do DeFi para criar um sistema econômico regenerativo. O conceito de economia regenerativa é amplamente atribuído ao economista John Fullerton e introduziu uma estrutura abrangente no seu artigo lá em 2015 sobre o capitalismo regenerativo, inspirando-se nos sistemas inerentes regenerativos que podemos observar já acontece no ciclo natural da natureza. Então, Fullerton descreve que a economia regenerativa, como aquela que valoriza a reposição de recursos e a distribuição equitativa de benefícios entre todos os participantes do sistema, faz com que o ReFi venha a incorporar isso num sistema econômico autossustentável que nos concentra na renovação contínua de recursos. Então, igualmente importante, a gente faz com que o fato do ReFi buscar democratizar o controle e o acesso aos serviços financeiros faz com que, de forma democrática, a gente consiga ter finanças descentralizadas. Hoje, o DeFi não é DeFi. Hoje, o DeFi é de fato centralizado. Como eu já falei aqui para vocês, a gente utiliza dentro do DeFi de front-runner, muitas pessoas sabem onde os tokens vão ser lançados, então conseguem abusar dessas práticas e comprar o token antes da maioria. Enfim, existem várias práticas que fazem com que o DeFi, de fato, não seja DeFi. Então, o ReFi é para isso, é para, de fato, democratizar. A gente está vendo uma deturpação desse mercado, falando sobre o DeFi, que o DeFi vai modificar tudo, mas de fato o DeFi ainda não é descentralizado. Então, o que o ReFi busca é justamente isso, é democratizar. E por que é o futuro? Porque a gente vê cripto, sem dúvida, apresentando esse caminho mais promissor para a implementação de economia regenerativa até agora. O ReFi ele se diferencia dos esforços de sustentabilidade existentes por uma abordagem mais pragmática. Então, a gente abordando esse sistema de forma holística, o ReFi ele consegue reconhecer os pontos fortes do mercado capitalista, enquanto corrige suas deficiências, garantindo que o bem-estar humano e ecológico permaneça no centro da tomada da decisão. Então, o ReFi e o DeFi reconhecem o valor do processo de tomada de decisão de forma transparente, colaborativa, descentralizada e podem transformar o cenário econômico em geral. A gente está vendo aí tudo que está acontecendo
no mundo, e eu acredito que nos próximos 10, 20, 30 anos a gente possa ver uma adoção maior por isso. Então, à medida que o DeFi continua a evoluir e adotar esse conceito de economia regenerativa, ele pode se tornar uma ferramenta poderosa para impulsionar essas mudanças sistêmicas, preenchendo essa lacuna entre o crescimento econômico e a equidade social. E como esses construtores podem se envolver, né? Como esses builders podem se envolver em relação ao ReFi, como você, por exemplo, pode vir a contribuir com essa nova economia. Primeiro, priorize fontes sustentáveis de capital. Então, as empresas que desejam participar da economia regenerativa devem buscar fluxo de renda sustentáveis, ao mesmo tempo em que elas diversificam as formas de geração de capital. Isso cria uma base financeira mais estável e resiliente. O que constitui uma fonte de renda sustentável varia de acordo com a natureza e a empresa, mas pode assumir várias formas. Então, pode parecer que as taxas de plataformas ou protocolos e recompensa do modelo de pool de agricultura, de rendimento simbólico, ou programas de concessão ou parceria do setor, embora todos esses processos eles possam garantir fundos por meio de canais de renda extra, de renda passiva e renda sustentável, isso pode exigir mais tempo e esforço em comparação aos métodos convencionais, como captação de recursos, benefícios de longo prazo, que hoje são bem mais significativos. Então, o fluxo de empresa que suporta melhor essas flutuações do mercado, promover a estabilidade financeira e contribuir para o desenvolvimento e manutenção do ecossistema financeiro regenerativo, faz com que essas empresas tenham muito mais longevidade nesse processo, tá? O ponto 2 é entregue valor e adote a colaboração. Então, para avaliar de forma qualitativa o nosso envolvimento com o sistema regenerativo, podemos nos fazer uma pergunta simples. Estamos colocando mais valor de volta no sistema do que estamos tirando dele? Acho que essa é a pergunta que muita gente nunca se fez e talvez se 40% ou metade da população fizesse, muita coisa estaria diferente hoje. Então, embora o valor agregado ao sistema possa ser óbvio na forma de produtos e serviços que hoje são oferecidos, existem inúmeras outras maneiras de agregar valor, ao colaborar com os outros espaços e contribuir com a transparência, podendo fortalecer de forma substancial a indústria como um todo. O terceiro ponto é apontar para o impacto no mundo real. Então, nada viria a beneficiar mais a saúde e a proliferação das criptos no longo prazo do que resolver problemas no mundo real. Isso significa que o valor que criamos além do ecossistema criptográfico pode ser ainda mais impactante do que o valor que criamos dentro dele. Então, se pudermos resolver problemas em vários setores, podendo expandir ainda mais a utilidade criptográfica, criar fontes robustas de capital e aumentar a resiliência das nossas economias regenerativas, o impacto no mundo real vai além do trabalho remunerado para as empresas de outros setores. Não podemos subestimar o impacto que as empresas cripto podem ter em suas comunidades, colaboradores, parceiros, desenvolvedores. Embora seja difícil de quantificar o valor criado para os indivíduos que participam de um sistema que recebe um verdadeiro senso de propriedade, poder de decisão e autonomia, é um grande incentivo que mantém as pessoas participando de todo esse ecossistema regenerativo. E o último, lógico, seja um advogado de tudo isso e um educador. Adotar a mentalidade do ReFi exige que as empresas avaliem cuidadosamente as suas metas de curto prazo e garantam um alinhamento com uma visão mais ampla de longo prazo, centrada na sustentabilidade sistêmica, ou seja, na longevidade desse processo. À medida que uma empresa se transita nesses status quo para as abordagens regenerativas, é crucial ela se comunicar de forma efetiva com os membros da comunidade, com os colaboradores, desenvolvedores, clientes, enfim, todo aquele ecossistema da economia do token. Compartilhar a visão organizacional e como ela se alinha com o ReFi ajuda a estabelecer expectativas precisas enquanto promove a confiança. E, em última análise, lógico, nenhuma organização ou indivíduo pode criar sozinho um sistema financeiro regenerativo. Para ser um verdadeiro participante, é importante selecionar uma rede de pessoas e organizações que também estão explorando esse recurso de forma semelhante. Uma DAO é um exemplo disso. Então, enquanto a gente enfrenta as consequências sociais e ambientais das nossas instituições atuais, tá? O ReFi é um modelo promissor e pragmático que alavanca